Eu sou Daniela Marinho, eu trabalho essencialmente com produção executiva, e essa tem sido a minha função aí nos últimos anos mesmo. Você tem uma produtora? Tenho. Uma produtora chama Moveu Filmes. E qual foi a ideia que você... Por que você começou ela? Eu sempre quis ter empresa. Logo quando eu saí já que eu me formei, fiz o mestrado, eu queria ter uma empresa, porque eu sabia que para fazer filmes eu ia ter mais projeção. Eu via os filmes nos festivais e todo mundo tinha produtora, acompanhava algumas produtoras, então sempre tive um desejo de ter produtora. E a minha carreira de produção começou muito fazendo produção local de mostras de cinema, e nesse local eu já comecei a ver possibilidade de fazer meus próprios projetos. Então, ter empresa também se mostrou ainda mais essencial, porque eu teria como fazer os meus próprios projetos, as ideias de mostra que eu tinha, e toda a relação que eu construí com o CCBB também ao longo da minha carreira mostrou que se eu tivesse uma empresa eu conseguiria captar. E fala um pouquinho sobre essa carreira. Sim. Eu me formei aqui no UNB, fiz mobilidade na UF, tive até aula também com a André Carvalheira nesse momento. E eu fui para a UF porque eu queria estudar preservação. Na minha graduação, minha estratégia foi seguir para a área de patrimônio, de preservação audiovisual, principalmente pensando em película. Eu era vidrada em arquivo, em cinemateca, isso era uma coisa que me encantava muito, né? Eu tinha como mestres, assim, na minha formação, Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet, o professor Marcos Souza Mendes, então são pessoas muito da linha do patrimônio e me influenciaram muito. Então fui para a UF porque tinha um professor lá, o Hernani Heffner, que é o curador-chefe da Cinemateca do MAN, e que dava aula na UF de preservação. É a única universidade, um curso de cinema que tinha na América Latina essa cadeira de preservação. Então fui muito para lá porque eu queria ir nesse caminho. E aí lá eu conheci pessoas da UF, muita gente que faz mostras e tal. Então quando eu voltei para Brasília, eu acabei virando essa ponte para a produção das mostras que os ufianos produziam. Eles produziram muita mostra, numa época que tinha muito dinheiro, né, tinha algum dinheiro, né, nunca teve muito dinheiro, vamos dizer isso, aqui agora não tem quase nada, mas tinha algum dinheiro para a realização desses eventos, então, sabe, e a questão da cinefilia se misturava, né, porque eu fui uma adolescente muito cinéfila, de virar madrugada vendo filme, então era realmente coisa que mais me dava tesão, ânimo, assim, de vida, era ver filme. Então, a mostra, essa minha carreira começando com produção de mostra, foi muito levada pela cinefilia. Então, fiz produções locais de mostra da Chantal Akerman, da Abel Ferrara, do Fritz Lang, enfim, e eu via todos esses filmes, então era assim, incrível, trabalho dos sonhos naquela época. E como é que foi compreender que fazer cinema também não precisava só estar ali dentro de set ou coisa do tipo? Para mim, passou por um problema de saúde. Eu descobri que eu sou portadora de esclerose múltipla há 10 anos, foi 10 anos atrás, eu fazia continuidade na época, gostava de set, tudo, mas eu vi que era uma rotina que, infelizmente, minha saúde não acompanhava. E aí eu passei um tempo, uma crise, achando que eu não ia mais trabalhar com audiovisual, não ia poder mais trabalhar com cinema, frustrada em Brasília, pensando, nossa, vou ter que tentar concurso, nunca quis, sabe, aquilo ali um pouco rachou minha alma. E aí eu fui encontrando o caminho da produção e da produção executiva e vendo que eu não precisava estar em set para continuar fazendo cinema, porque realmente o set, eu não consegui me adaptar ao ambiente do set. Mas eu acho que também, hoje em dia, os sets são um pouquinho melhores, né? Porque eu comecei a trabalhar, eu tive diárias de 24 horas, sabe? Era muito mais abusivo, muito mais abusivo. Hoje ainda é, mas era muito pior. Então, eu fiquei até um pouco mais atenta para essa questão, porque as pessoas ficam doentes. Então, você ainda tem vontade de estar dentro de set? Não. Hoje em dia eu não gosto mais de set, eu gosto mais da parte de pensar a estrutura, né, como é que vai ser a dinâmica do set. Eu adoro pensar o set, mas eu não gosto de estar no set, porque a minha atividade hoje em dia se tornou incompatível com o set. Eu preciso fazer orçamento, eu preciso negociar, o tempo inteiro numa dinâmica de escritório que o set não casa, sabe? Tô toda hora respondendo e-mail, toda hora respondendo ligação. A minha demanda é muito grande por estar negociando com as pessoas, por estar fazendo articulação. E você entra numa cadeia, num fluxo de trabalho que aí fica... Se eu gastar uma semana no set, eu estou lascada. Eu fico extremamente atrasado com as minhas demandas. E ter tanto contato com burocracia te afeta na paixão que você sente pelo cinema?
Ou um olhar menos artístico do cinema? É porque tudo se impacta, né? Tudo se... É assim, às vezes eu vou confessar que eu fico uma invejinha daquela dinâmica do set, aquele sentimento de grupo, assim, né? Às vezes acaba, quando você está na executiva, você fica muito isolado, né? Do grupo, assim. Eu tento criar estratégias para não ficar tão isolada, né? De sempre no set, sempre estar presente, até porque quando eu vou pro set eu consigo sentir o clima, consigo saber como é que as pessoas estão, observo. Eu vou conversar com cada um, né? Aí se as pessoas têm uma demanda muito urgente, elas acabam me procurando, eu me mostro mais acessível a elas, então eu ainda continuo acompanhando o set. Aí muitas vezes a coisa que mais vai bater em mim, assim, a coisa que mais batem é comida e transporte. Nesse lugar, assim, bate o tempo inteiro. Mas estar lá no set é ver, nossa, eu sei como isso aqui foi estruturado. Porque eu negociei lá com a direção de arte, a locação, o que eles iam gastar naquele momento. Aquelas coisas só acontecem nessas horas, né? E como é que foi unir o cinema com o direito? Foi muito por conta do trabalho na produção, né? Porque acabei vendo que eu lidava muito com contrato, com edital. Sempre gostei muito do direito autoral, sempre foi algo que eu... de uma forma autodidata, sempre fui pesquisando, lendo, buscando uma formação complementar, e me interessei muito e vi que tinha uma janela de oportunidade aí se eu juntasse com o direito, porque eu ganharia ferramenta e numa área que tem muita demanda por esse profissional e que não tem tantos quanto acho que seria o necessário, o adequado, até para a área se estruturar de uma forma mais forte, né? Assim, até essa minha luta na política vai muito nesse lugar, assim, um desejo de que o cinema audiovisual seja esse lugar mais estruturado, para que as pessoas possam trabalhar melhor, que elas possam ganhar mais, e que a gente possa produzir mais e que tenham várias produtoras na cidade fazendo filmes. E como é que é o seu processo de aprovação para iniciar um projeto? Bem, eu tenho escolhido estar com pessoas que eu gosto. Na verdade, assim, as coisas nem têm ido mais tanto pela temática, porque tem muitos projetos, né? Existem muitos projetos. No momento que eu estou agora, eu estou procurando estar com pessoas que eu me sinto bem, que eu vou estar bem, porque é um momento que está muito duro, muito pesado, e é lidar com coisas mais difíceis do que a gente já lida, assim, é uma opção que eu estou para agora, assim, mas eu tenho uma visão de futuro em que eu vou abrir para pessoas que eu não conheço, jovens talentos, assim, são coisas que eu desejo ainda trabalhar, mas nesse momento eu sinto que na minha estrutura que eu estou, eu preciso estar, assim, no meu grupo, assim, para conseguir estruturar de uma outra forma, né? Se tem uma coisa que eu demorei, assim, para entender, não sei se eu entendi, mas que eu desconfio um pouco mais agora, é como demora muito tempo, assim, sabe? Leva muito tempo. Então, assim, quando eu lancei a Moveu, em 2018, eu tinha um desejo de 2020 já estar, assim, com filme. Só que também veio uma pandemia, né? Vieram fatos, assim, que até difíceis de prever. E, assim, eu tô vendo que eu só vou lançar os filmes em 2023. 5 anos. E aí pensar que tem um outro filme que eu ainda nem rodei e eu comecei a trabalhar nele em 2018. Então o tempo é muito longo. É muito longo, você fica muito tempo envolvido com os projetos. Então eu vejo com um pouco mais de cautela hoje os projetos que eu vou escolher, porque eu sei que eu vou ficar com eles uma década, pelo menos. Durante esse processo de pandemia, eu acredito que deve ter afetado muito vocês. Mas como é que vocês se comportaram diante a isso? Bem, a minha questão foi me meti na política bastante, porque eu vi que tinha uma necessidade no meu setor ali para sair alguma coisa, alguma ajuda emergencial, então pressão na Secretaria de Cultura, vamos sair aí em bolsa de prêmios, porque principalmente as pessoas que trabalham na técnica, né, elas estão todo dia num set diferente, numa dinâmica diferente, então assim, se rompe o ciclo, acaba a fonte de renda da pessoa totalmente. Que eu sei que como produtora eu consigo me reinventar, para eu produzir uma live, para eu conseguir fazer algumas coisas, ter umas dinâmicas assim do próprio trabalho que ajudam num momento como esse, mas uma pessoa que está ali na linha de frente, no set, assim, então... E dá bastante preocupação porque são profissionais que demoram muito tempo para se formar, de muita especialidade, e além disso meus amigos, né, principalmente. Então você fica preocupado com as pessoas da situação, então eu investi muita energia em tentar fazer pressão para sair logo bolsa para as pessoas, ajudar as pessoas a fazerem inscrição, ajudar a fazer os portfólios, currículos. Então, gastei bastante energia nisso e depois também toda
na política pela Aldir Blanc, que bom que foi, não foi o ideal, mas foi alguma coisa. Como é que uma produtora executiva enxerga o cinema de Brasília? Como eu enxergo o cinema de Brasília? Nossa, essa pergunta é difícil. Porque ela... Como eu enxergo o cinema de Brasília, cara? Eu acho ele complexo, contraditório em si, entre as próprias produções e com muitos ciclos de vai e vem. Eu acho que isso dificulta, né, a continuidade, mas ao mesmo tempo sempre teve algum estímulo à produção do DF. Antes tinha tinha um órgão que emprestava moviola. Então, sabe, você tá no centro do governo, você tem algumas facilidades de produção que outros territórios no Brasil não têm. Então, assim, sempre teve alguma estrutura, né? Então, eu acho que sempre foi um cinema que se colocou muito numa perspectiva muito ambiciosa, acho que talvez por ter acesso a essa estrutura, mas talvez muitas vezes não enxergando coisas muito simples, assim. Só que acho que tem alguns realizadores que se destacam que viram essas coisas simples, mas essa é a minha visão de mundo e de cinema, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo teve momentos que teve mais recurso, né? A gente tem a própria história do Polo de Cinema, né? Uma ideia muito audaciosa, fazer um cinemão e tal. Mas o que é bom, porque são isso que puxam, né? Assim, tem que ter produção maior, porque são as produções maiores que puxam um pouco uma contratação maior, mais larga, de mais tempo. E as produções menores que vão fazer aquela coisa com mais aquele cuidado criativo, né? Não cuidado criativo, eu diria uma liberdade criativa seria a melhor palavra. Você acredita que possa diferenciar um cinema autoral e um cinema comercial? Sim. Acho que é importante para toda a cadeia, todo esse ecossistema, né? Acho que uma visão boa do cinema é ter uma visão de ecossistema, né? Tá tudo interligado, né? Eu não tenho um desejo de fazer cinema tipo de streaming e tal, mas eu preciso dessa produção acontecendo, contratando os profissionais com cachês altos, para que quando chega a minha produção, que vai ser um pouco mais enxuta, sabe, essas pessoas estão dentro de uma estrutura de vida que possibilite elas estarem trabalhando comigo depois. Como é que você imagina que possa se tornar agora o cinema brasileiro? Como possa se transformar? Acho que agora vai ter uma grande transformação, porque saiu muitos projetos contratados para longa, então acho que a gente vai ter uma sensação de continuidade aí por alguns anos, 4, 5 anos, vai ter uma estrutura que vai estar todo mundo trabalhando sempre. E além disso, o cinema longa-metragem ele coloca numa posição do mercado estratégica, né? Porque é o centro de toda a cadeia produtiva do cinema, longa-metragem. Se estruturou dentro desse lugar. Claro que você tem o streaming e toda a lógica das séries um pouco dinamizando isso, mas o longa ainda é o centro, é o coração dessa operação. Então, acho que o cinema brasileiro vai acabar aparecendo um pouco mais para o mundo agora, nesse momento, e talvez colher frutos disso, né? Porque é difícil fazer uma projeção assim para frente numa estrutura de sociedade que toda hora muda, né? As estratégias de financiamento e de apostas. Eu queria que você falasse também um pouquinho de como foi trabalhar aqui dentro. O que você aprendeu, o que você viu que é diferente. Aqui dentro onde? Aqui no Brasil. Ah, tá. O que é diferente de outros sets ou de outras regiões. Bem, eu não tive tanta experiência em sets fora, né? Tive algumas, né? Tive época de produção no Rio, né? Na UF. Cheguei a fazer alguns filmes lá, mas a minha área era mais direção de arte, figurino, então muito diferente do que eu faço hoje. Então dificulta um pouco. Tive a experiência de set em Brasília com pessoas de fora e tive a experiência de set no Uruguai e também na Alemanha. Assim, o que mais salta são as diferenças culturais em si, né? Para mim, assim, essas dinâmicas que mudam. Eu acho que, assim, quando você vai trabalhar com alguém de São Paulo, eles tendem a ter gastam mais, assim, sabe? Acho que eles gastam mais fácil, a gente acaba sendo mais contido, assim, talvez por ter menos dinheiro e menos acesso a produções maiores. Eu acho que a gente faz uma coisa muito enxuta, a gente mistura muito funções, né? Quando você vai... Acho que em São Paulo eles fazem a coisa um pouquinho mais separadinha, mas acho que o crivo aí é a diferença
é justamente o dinheiro, né? Sinceramente, eu não vejo uma diferença tão grande. Eu acho que o mercado do cinema ele é muito estruturado nesse sentido, assim, a hierarquia, a definição das funções. Então, que eu falo de função aqui para você, se eu falar para uma pessoa em outro país, ela vai entender, sabe? Então, essa linguagem é muito, muito bem compartilhada. Eu diria até que você não vê tanta diferença. A diferença vai estar mais no dinheiro que a pessoa tem, nas diferenças culturais, mas eu acho a estrutura de set realmente bastante parecida quando a gente coloca comparação um lugar a outro. Quando você vai iniciar um novo projeto, você procura falar sobre o que nos seus filmes? Eu acho que são coisas que importam no mundo, temas sensíveis, temas que a sociedade, sabe, assim, urge debater sobre, sabe? Porque o filme você vai ficar numa imersão completa, né, naquele tema, assim, você tem que ficar muito tempo trabalhando o tema, você vai trabalhar os riscos de tratar aquele tema, então você vai ficar olhar com muito cuidado, porque depois que o filme ficar pronto, já era, você comunicou aquilo para o mundo, você disse aquilo e vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, eu acho que são temas, assim, que eu vejo que são sensíveis, urgentes, eu acho que principalmente desafiadores, assim, que lidam naquele lugar, assim, sabe? Tem um filme aí que a gente vai trabalhar próximo que vai pegar na gordofobia, que eu acho que é um tema, assim, que a sociedade elaborou muito mal e muito pouco ainda, e que pode dar muito errado ou muito certo. Então eu acho que eu gosto desse lugar, desse desafio. E sobre o que ainda que vocês não falaram, que você gostaria muito de falar? Eu acho que a sexualidade na infância, sabe? Acho que é um tema ainda tá mais tabu ainda agora, e que ele existe, a sexualidade existe nas crianças, mas é um tabu, as pessoas não falam sobre isso, e aí as pessoas vão lidando mal com a sua sexualidade o resto da vida por conta disso. Então acho que esse tema aí, acho que está num momento ainda que é muito sensível de falar sobre. Vai trabalhar no Estado do México, sim. Sim, foi uma experiência. Foi, assim, eu não fui uma pessoa que ficou todo dia no set, né, porque eu já estava trabalhando nessa lógica de produção executiva, mas estava indo sempre, conversando sempre muito com a direção, converso sempre muito com a direção para escutar, né, as impressões do set, até para saber se eu vou ter que intervir em algum momento ou não. E trabalhar com um set só de mulheres foi ótimo, uma experiência incrível. Percebi que todo mundo da equipe pôde experienciar outras coisas. No set, obviamente, teve problemas, porque não é porque o set de mulheres que não tem problemas, que não tem conflitos, teve vários conflitos, e a gente lidou muito com isso, refletiu muito sobre isso, esse lugar, nossa, mulheres aqui tendo conflito, essência humana. Mas, assim, as mulheres se sentiram um pouco mais à vontade no lugar dos corpos e tal, porque os sets são muito... já não são tão mais, mas, né, costumavam ser muito masculinos, quer dizer, ainda são bastante, né, porque poderia ser, né, mas muito no lugar da cisnormatividade, daquela coisa do machão, sabe? Então, acho que as mulheres se sentiram um pouco mais à vontade nesse lugar, até esse tipo de algumas posições, né, você tá no set, você vai pegar uma coisa, você virou assim, mostrou um pouco mais a bunda, você não fica constrangida, né, aquela coisa que tá toda hora se vigiando, porque pode ter um cara totalmente despreparado para a vida em sociedade, lidando mal com uma posição, sabe? Que são coisas que as mulheres lidam com isso no dia a dia, principalmente as mulheres que estão coladas na câmera. É impressionante o assédio em cima delas. A pergunta que eu te fiz em relação ao seu cineasta favorito? Eu falo ali pra câmera, meu cineasta favorito, no momento, é Alice Hawati. E qual é o seu filme favorito de vida? Aí eu vou falar da vida? Da vida. Aí... eu acho que eu vou falar do Kieslowski. Eu gosto tanto de cinema brasileiro também. Mas eu vou falar, acho que da Alice Hawati, porque já está assim na minha cabeça o tempo inteiro, que é o Lázaro Felice. E se você quiser também falar suas redes sociais? Tá bom. Sigam aí nas redes sociais, @moveufilme, sigam os nossos projetos, mandem muito axé para as nossas produções. E fica aí o convite para vocês assistirem esse episódio na próxima sexta, agora, dia 13 de outubro? Não, 14, dia 14 de outubro. Eu posso refazer. Não, 14 de outubro, né? Faz, porque... Pode não ser 14. A gente se posta na sexta, mas acho que dia 14 vai passar do André. Faz sentido. Não dá tempo. Deixa eu não botar data, né? Muito melhor não falar data, a gente né? não fala data, não.